Fala galera, beleza? Nessa aula aqui nós vamos estudar sobre a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Esse aqui é um conteúdo do livro 3, capítulo 5, dos módulos 17 e 18, das páginas 131, 132 e 133. Então nessa aula aqui nós vamos fazer dois módulos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para a gente poder fazer aí o cálculo, né, da energia potencial gravitacional, a gente primeiro precisa fazer o cálculo, né, realizar ali então o trabalho pela força-peso. Então veja só, a gente tem algumas situações possíveis aqui para a gente encontrar o trabalho da força-peso. A primeira, né, é quando eu tenho ali um corpo qualquer se deslocando horizontalmente. E nesse caso, como o peso é sempre uma força vertical e para baixo, então eu vou ter ali um trabalho nulo. Por quê? Se vocês forem lembrar da nossa aula sobre trabalho de uma força, eu vou ter ali o cosseno de um ângulo, né, que é entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui, como o peso é sempre para baixo e o deslocamento está sendo horizontal, o ângulo é de 90 graus. E nesse caso ali, o cosseno de 90 graus é zero, então o trabalho, né, também é zero. Então, primeira situação aí, tranquilo. Segunda, pegue ali, por exemplo, uma bolinha, né, um corpo qualquer de uma certa massa, e essa bolinha, né, caindo de uma certa altura que a gente chama de h em relação ao solo. Então tem aqui uma bolinha, ela está a uma certa altura e ela está caindo. Então nesse caso aqui, eu vou ter aqui um deslocamento para baixo e a força que está realizando esse deslocamento também é uma força para baixo, força peso. Se vocês forem lembrar, trabalho, né, a letra grega aqui, tal, é o que? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força e o deslocamento. Então vamos lá. Como a gente está interessado aqui em calcular o trabalho da força-peso, então a nossa força aqui vai ser o próprio P. Então tá aqui, o trabalho da força ao peso é o que? É o peso vezes o deslocamento. Nesse caso aqui, o deslocamento é justamente a própria altura em que o corpo se encontra, certo? Vezes o cosseno do ângulo de 0 graus. Por que zero? Porque o ângulo entre o peso e o deslocamento é zero, certo? Deslocamento para baixo, ângulo zero. Cosseno de zero é 1, então vai ficar só P vezes H. O peso que a gente sabe é a massa vezes a gravidade. Então, colocando aqui, o trabalho da força-peso é o que? É a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura até o solo. Tranquilinho, né, galera? Próxima situação, quando eu tenho aqui um corpo que ele está se deslocando para cima, tá? Então, em vez de ele estar caindo, ele está subindo. O que, que vai acontecer? Qual que é a diferença? Olha só. O trabalho ali a gente vai ter a mesma coisa, né? O peso vezes a altura. A diferença é que agora vai ser o ângulo de 180 graus. Por quê? Porque agora o deslocamento é para cima e o peso é para baixo. Então, cosseno de 180 graus, porque o ângulo entre o vetor de deslocamento e a força peso é 180. Cosseno de 180 graus é menos 1, pessoal. E o peso, massa vezes gravidade. Então, vou ter aqui mgh vezes menos 1. Então, significa que todo o trabalho aqui da força-peso, nesse caso aqui, vai ser negativo. Então, é menos mgh. Façam aí a correção na apostila de vocês, beleza? Então, no primeiro caso, né, quando eu tinha ali o corpo caindo, trabalho positivo, então eu tinha ali um trabalho motor, certo? Então ele estava pegando ali toda aquela a energia que a força-peso estava fornecendo para ele e transformando então em um trabalho motor. Estava transformando então em energia cinética, né? O corpo ele começa a se movimentar cada vez com uma velocidade cada vez maior. Agora, quando eu estou jogando o corpo para cima, a velocidade ela vai diminuindo. Então, nesse caso, o trabalho da força-peso é negativo porque ele está retirando a energia cinética e transformando em energia potencial gravitacional. Então, beleza. Agora, se eu tenho aqui um corpo que se está deslocando num plano inclinado, né, numa rampa que está inclinada, essa rampa aqui, um certo ângulo alfa, beleza? E como que fica o trabalho da força-peso nesse caso aqui? Então veja só, primeira coisa aqui, ó, lembra que quando eu tenho aqui um plano inclinado, a força-peso a gente pode decompor ela em duas outras forças, a força Px e a força Py, pessoal. Nesse caso aqui, quem faz o corpo se deslocar para baixo, né, o corpo começar a descer, é a força Px. Então eu coloquei aqui, em vez de F, eu coloquei Px. Beleza. Aqui o deslocamento que o corpo vai sofrer, que é diferente da altura que ele se encontra, beleza? Perceba que seria a altura se ele estivesse caindo aqui verticalmente. Como ele está aqui num plano inclinado, ele vai descer aqui um certo deslocamento d, que é basicamente a hipotenusa desse triângulo. E o cosseno agora, pessoal, em vez de colocar alfa para a gente não confundir, eu coloquei um cosseno de θ. Mas esse ângulo aqui é justamente o ângulo entre o px e o deslocamento, tá? Só que veja só, o px aqui está descendo, o deslocamento também tá.
Então, nesse caso, o nosso cosseno aqui, o nosso ângulo é 0 graus. Então, o cosseno de 0 é 1, fica só então o px vezes o d, que é o deslocamento. Agora, lembra lá quando a gente estudou o plano inclinado. Como que a gente calculava o px? Px é o p vezes o seno do ângulo aqui de inclinação da minha rampa. Nesse caso aqui, o ângulo alfa, tá? Então, é a força peso vezes o seno do ângulo alfa. Beleza. Agora, seno do ângulo alfa. Veja o seguinte, pessoal. O ângulo está aqui. Lembra lá da matemática que o seno é o quê? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto a esse ângulo aqui é justamente a altura da minha bolinha, é o h. E a hipotenusa está aqui, é o meu deslocamento. Então o seno do ângulo alfa é h dividido por t. É por d, cateto oposto dividido por hipotenusa. Pega esse cara aqui e joga nessa equação aqui do trabalho. Como é que vai ficar? Vai ficar peso vezes altura vezes a distância, né, o deslocamento, dividido pelo deslocamento. Tem o d em cima e embaixo, simplifica. Vai ficar P vezes H. A gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, então está aqui também mgh. Não muda nada, galera. Continua sendo m vezes g vezes h. Então, o que a gente consegue tirar de conclusão a partir disso? O trabalho da força-peso ele vai depender apenas da altura, né, do desnível, em relação ao solo ou em relação a qualquer outro tipo de referencial, e não depende da trajetória ali do corpo, beleza? Ele vai depender apenas do que então? Da massa, da aceleração da gravidade e da altura, do desnível. E essas forças aí, cujo trabalho ele não depende da trajetória, as forças então são chamadas de forças conservativas. Exemplo de forças conservativas: força peso, força elétrica, força elástica e algumas outras aí também, beleza? Então veja só, quando eu tenho apenas uma força conservativa realizando esse trabalho, né, no nosso caso ali o trabalho da força peso, todo esse trabalho, né, o trabalho realizado por essa força vai ser transformado exclusivamente, né, integralmente em energia cinética. Ou seja, eu vou ter uma energia potencial, nesse caso aqui uma energia potencial gravitacional, exercida ali por causa da força peso, certo? E toda essa energia, então todo esse trabalho vai ser utilizado, né, transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética, ou ao contrário, né, da energia cinética em energia potencial gravitacional. Beleza, galera? Então, resumidamente, tá? O trabalho da força-peso ele não depende da trajetória, tá? Ele depende do quê? Ele depende do peso do corpo e do desnível, depende da altura da posição inicial e da posição final. Ele vai ser positivo quando o ponto ele está descendo e o trabalho ele vai ser positivo quando o corpo ele está de novo. Ele vai ser positivo quando o corpo está descendo e ele vai ser negativo quando o corpo está subindo. E neutro se eu tiver um deslocamento horizontal. Então, de maneira geral, eu posso escrever o seguinte: o trabalho da força-peso é o que é? Mais ou menos, né, depende se ele está subindo ou descendo, m vezes g vezes h. Beleza? E a energia potencial gravitacional, pessoal, a gente representa por E, né, de energia, e subíndice PG, energia potencial gravitacional. Beleza? E ela pode ser calculada como o trabalho da força que o peso está exercendo sobre o seu corpo quando ele está caindo de uma posição inicial até um ponto de referência. Então, o trabalho ali vai ser basicamente igual, a energia potencial gravitacional vai ser basicamente igual ao trabalho, tá? Como o trabalho da força peso é mgh, então a gente conclui, né? Logo, a energia potencial gravitacional vai ser mgh também. Beleza, galera? Então, nesse caso aqui, a energia potencial gravitacional de um corpo ele vai depender de um certo desnível, né? Ele depende então do referencial. Como assim? Pense, por exemplo, né? Você está morando lá no quinto andar de um prédio e você tem ali uma bolinha em cima de uma mesa. Você pode calcular a energia potencial dessa bolinha para diferentes referenciais. Se você colocar ali o seu chão, né, o seu nível, justamente em cima da mesa, como a bolinha está em cima da mesa ali no plano, a altura dela seria zero. Então a energia potencial gravitacional seria mg vezes zero, que seria zero. Agora, se você está calculando ali para o chão da sua casa, vamos supor ali que a mesa tenha mais ou menos ali, sei lá, 1 metro de altura, então seria basicamente uma altura de 1 metro vezes a massa dela vezes a gravidade. Agora, se eu estiver calculando em relação ao solo, né, desde lá debaixo do meu prédio, seria ali mais ou menos uns 15, 20 metros de altura, então
Perceba que a energia potencial gravitacional depende então do referencial que você está utilizando, beleza? Depende do nível de referência que você está utilizando para fazer o teu conta. Tranquilo. Agora vamos para a energia potencial elástica. A gente vai fazer igualzinho a gente fez para a energia potencial gravitacional. A gente precisa então do cálculo, né, do trabalho que a força elástica está fazendo sobre um determinado corpo. Lembra do seguinte, quando eu tenho então uma energia potencial elástica, eu tenho basicamente ali uma mola, alguma coisa que ele está esticando e comprimindo. E lembra também que a força, nesse caso aqui, a força elástica, ele vai depender de uma certa constante, que era a constante elástica de uma mola, e da distância ali que a mola estava sendo comprimida ou esticada. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo de uma mola. E essa mola aqui ela está horizontal, ela está presa aqui numa parede e presa aqui num bloquinho. Esse bloquinho ele pode se deslocar, né, para a direita e para a esquerda, ele pode ficar ali oscilando. Agora eu vou pegar o seguinte, pega esse bloco e comprime essa mola, né, empurra esse bloco aqui para a esquerda. O que vai acontecer? O deslocamento ele vai ser para a esquerda, né, eu estou deslocando o bloco para a esquerda. Porém, lembra que a força elástica ela é sempre contrária ali a compressão da minha mola, tá? Ela sempre tenta restituir a mola para a posição de equilíbrio dela. Posição de equilíbrio é quando ela não está esticada nem comprimida. Se eu estou comprimindo a mola, ela tende a voltar para o estado normal dela. Se eu estou esticando a mola, ela também tende a voltar para o estado normal dela. Então, nesse caso aqui, como eu estou comprimindo a minha mola, a força vai ser para a direita, pessoal. Então eu vou ter aqui vou pegar o bloquinho, vou comprimir ele, vou empurrar ele para a esquerda e a minha força elástica vai ser para a direita, beleza? O que a gente sabe? O que acontece se eu soltar esse bloquinho aqui? A mola ela vai ser, o bloquinho ele vai ser repelido, né? A mola ela vai começar a esticar de novo e voltar para a posição de equilíbrio dela. Então a força elástica nesse caso aqui vai ser para a direita, né, porque ela tende a voltar para a posição de equilíbrio, e o bloco aqui vai sofrer um deslocamento para a direita também. Porém, lembra que a força ela vai depender do quão comprimida a mola foi. Então, conforme ela vai esticando aqui, voltando para a posição de equilíbrio, a força ela vai diminuindo também. Então, aqui eu tenho uma força que ela não é uma força constante, é uma força variável. E se vocês forem lembrar das nossas aulas ali sobre o trabalho, o cálculo de uma força o cálculo do trabalho para uma força, né, utilizando aquela equação da força vezes do deslocamento vezes do cosseno do ângulo, ela só é válida para uma força constante. No caso da força elástica, ela é uma força variável e ela varia conforme a distância. Então, quanto mais comprimida a mola, maior vai ser a força, beleza? Então, como é que eu faço o cálculo do trabalho? Eu tenho que utilizar o método gráfico. A força elástica aqui no eixo Y e o deslocamento no eixo X, né? A compressão ali no eixo X. Então veja só. É, nesse caso aqui, ó, a força de mola, né? A força da lei de Hooke é o Kx. A gente já estudou sobre isso daí. E conforme aqui ó, ela vai voltando para a posição de equilíbrio, né? A força ela vai diminuindo. Dessa forma aqui, o que eu vou ter, pessoal? Se eu calcular aqui, se eu fizer o cálculo da área abaixo dessa minha reta aqui, eu sei que se eu tenho um gráfico de força por deslocamento e fazer a área abaixo da minha reta, eu tenho exatamente o valor do trabalho, né? O trabalho ele é numericamente igual à área dessa figura. Nesse caso aqui, a figura é basicamente um triângulo, né? Um triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo é a base vezes a altura. Então tá aqui. O trabalho vai ser o quê? A base que é o x vezes a altura que é kx e dividido por 2, certo? Então o trabalho vai ser xkx dividido por 2. Perceba que eu tenho x vezes x aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado. Então o trabalho da minha força elástica é kx ao quadrado dividido por 2. Beleza, galera? Agora veja só, esse trabalho da força elástica ela pode ser positivo, né, ou seja, um trabalho motor, ou ele pode ser negativo também, que seria um trabalho resistente. Ele depende então da mola se ela vai estar sendo comprimida ou se ela vai estar sendo restituída, né? Nesse caso aqui ela pode ser tanto comprimida quanto esticada, né? Ou de compressão ou de elongação. Então veja só, o trabalho aqui vai ser positivo quando a mola está retornando para a posição de equilíbrio. Então voltando aqui para a figura, se o bloco está voltando para a posição de equilíbrio, o deslocamento é positivo, deslocamento para a direita, força para a direita.
ou se ela estivesse esticada, o deslocamento para a esquerda e força para a esquerda. Agora, quando eu estou comprimindo, a força vai ser para a direita, porém o deslocamento para a esquerda, tá? Então, nesse caso aí, faria ali um ângulo de 180 graus, então seria um trabalho negativo, tá? Então, quando a mola está retornando para a posição de equilíbrio, trabalho positivo. Quando ela está sendo comprimida ou esticada, tem um trabalho negativo, beleza? Então, à medida que o bloco vai comprimindo a mola, a energia potencial elástica vai sendo armazenada nela. Quanto mais eu comprimo, mais energia a mola começa a armazenar. Beleza? E essa energia vai ser utilizada integralmente para fazer durante a fase ali de restituição da mola. Então ela acumula energia, se eu soltar, ela usa toda essa energia que ela acumulou para voltar para restituir a mola para a posição de equilíbrio. Então, toda a energia que ela acumulou seria basicamente ali utilizada para realizar o trabalho da força elástica para realizar então esse deslocamento. Dessa maneira, então a gente pode concluir igual a gente fez lá para o caso do trabalho da força-peso, que por ser ali uma força conservativa, né, a energia potencial elástica é o que? É o kx ao quadrado dividido por 2, beleza? Então essa aqui é a energia armazenada, né, quando eu tenho ali uma mola que ela está comprimida ou esticada. E lembrando, pessoal, no sistema internacional, energia em joule, constante de mola em newton por metro. Então sempre que eu estiver trabalhando aqui com a energia elástica e etc., eu tenho que utilizar os meus deslocamentos em metros, tá? E o x, por ser o deslocamento da mola, é também em metros, beleza? Ou seja, assim como a força-peso, né, a força elástica da mola também é uma força conservativa, então eu tenho transformação integral da energia potencial elástica em energia cinética, ou da energia cinética em energia potencial elástica também. Então, lembra lá do princípio da conservação de energia. Nesse caso aqui, uma energia vai se transformando em outra, beleza? Vamos fazer aqui um exemplo. Uma mola de constante elástica K, 2000 newtons por metro, encontra-se deformada de 20 centímetros. Encostando-se um bloco de 5 kg de massa na extremidade livre da mola, e liberando-se o sistema, o bloco é empurrado pela mola. Nessas condições, desprezando o atrito, determine. Então veja só, ele forneceu aqui a constante da mola e perceba que a constante está em unidades de Newton por metro. Beleza? Então não preciso fazer nada com ela. Pode acontecer da constante ser dada em Newton por centímetro, então eu teria que fazer essa conversão. Como já está em Newton por metro, não preciso fazer nada. Agora, a deformação da mola ele deu em centímetros, eu vou ter que mudar então para metros. Então ele me deu a constante, ele me deu a deformação e ele me deu a massa do bloco também. Beleza, o que ele está pedindo? Ele quer a energia potencial elástica da mola. Como que que eu vou saber então? Olha só. Constante K está aqui, o X, como eu comentei, está em centímetros, tenho que mudar para metros. 20 centímetros, mesma coisa aqui, 0,2 metros. Energia potencial elástica, que é o que eu quero descobrir, é kx ao quadrado dividido por 2. O k é 2000, o x ao quadrado seria basicamente 0,2 elevado ao quadrado. Então está aqui, 2000 vezes 0,2 ao quadrado dividido por 2. 2000 por 2 vai dar 1000. Então está aqui, 1000 vezes 0,2 ao quadrado, 0,2 elevado ao quadrado vai dar então 0,04. Então fazendo aqui 1000 vezes 0,04 vai me dar então uma energia de 40 joules. Beleza? Então esses 40 joules de energia é o que a mola está armazenando quando ela fica ali comprimida por 20 centímetros. Beleza? Agora na letra B, que é a velocidade adquirida pelo bloco após se separar da mola. Então veja só, lembra que no caso aqui uma mola força conservativa, né? A força da mola é uma força conservativa, e que toda energia potencial elástica vai ser convertida em energia cinética, pessoal. Então eu posso escrever o seguinte, que a energia cinética vai ser igual à energia potencial elástica. Por quê? Por causa da transformação de energia. Toda energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética. Energia potencial elástica a gente calculou que vale 40 joules. Então tá aqui, a energia cinética do corpo é 40 joules. Porém, veja só, eu não pedi, né? O exercício não está pedindo a energia cinética. Ele está pedindo a velocidade. Então, o que a gente faz? A gente sabe que energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. É a massa do corpo vezes a velocidade dele elevado ao quadrado dividido por 2. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Pega esse 2, passa multiplicando. A gente sabe que a massa do corpo o exercício forneceu para a gente que é 5. Então, está aqui. 5v ao quadrado é igual a 40 vezes 2. 40 vezes 2 vai dar 80. Pega o 5, passa dividindo, então vai ficar 80 dividido por 5.
80 por 5 dá 16. Então significa que a minha velocidade elevada ao quadrado dá 16. Tira a raiz quadrada dos dois lados da minha equação, vou ter o seguinte: v igual a raiz de 16, que dá então 4 metros por segundo. Beleza, galera? Tranquilinho, né? Vamos lá para os exercícios. Eu separei aqui então para vocês 4 exercícios, tá? São 2 módulos, então 4 exercícios para vocês praticarem. Primeiro exercício 1 da página 147, relacionado aqui à energia potencial gravitacional. Eu trabalho também. O exercício 3, né, da página 147. O exercício 1 da página 150 e exercício 2 da página 150 também. Beleza, galera? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.